Olá, pessoal. Aqui é a professora Carla do Couto e atendendo a alguns pedidos, estou trazendo para vocês uma revisão sobre carcinogênese. Esse vídeo, ele é uma continuação do vídeo de regulação do ciclo celular e apoptose que eu postei aqui no canal, tá? Se você já assistiu esse vídeo anterior, né, fique tranquilo, você está no lugar certo, você vai acompanhar muito bem essa conferência sobre carcinogênese. Vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre as etapas da carcinogênese, que são 3: iniciação, promoção e progressão. Carcinogênese é o processo que vai dar origem à formação de um câncer, de um tumor maligno, e o processo é justamente dividido nessas 3 etapas. Vocês vão perceber que esse vídeo ele vai ser interrompido, mais ou menos no final da primeira etapa, para que ele não fique muito extenso, já que é um assunto muito longo, muito denso, né, que tem muitos conteúdos. Mas vocês vão perceber que ao longo do texto, né, da nossa aula, eu vou trazer muitos exemplos práticos, vou trazer dados científicos, para que vocês tenham o conteúdo de forma simples, mas também com a densidade adequada. Então, vamos começar falando um pouquinho, como vocês podem ver nessa figura, né, nós temos essas bolinhas, essas estruturas, esses desenhos, que são uma representação esquemática de células. No primeiro bloquinho de células, nós temos uma representação do estágio de iniciação. Notem que só tem uma célulazinha aí pintada de laranja. Essa é a célula iniciada. Ela sofreu a ação de agentes cancerígenos, cigarro, álcool, radiação solar, atrito, tá? A gente vai perceber que existem algumas condições, algumas substâncias que têm um potencial carcinogênico. Eu vou já explicar em detalhes como é que ocorre esse processo de iniciação, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a célula foi iniciada. No segundo momento, as células vão passar por um estágio de promoção. Notem que não temos mais somente uma célula com essa coloração diferente. Vamos ter 3 células, né? Os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada e essa célula vai se multiplicar. Na promoção, ocorre uma proliferação celular. No terceiro estágio, que é o estágio de progressão, nós vamos ter uma multiplicação descontrolada e irreversível. Algumas dessas etapas são reversíveis, eu vou explicar daqui a pouquinho. Outras são processos que a gente não consegue reverter, mas em todas elas a gente já vai ter o processo da formação do câncer iniciado. Lembrando que no estágio de progressão é que a gente vai conseguir diagnosticar um tumor. Então, o paciente pode ter uma célula iniciada, pode ter um tecido neoplásico se formando no estágio de promoção e a gente só consegue diagnosticar um câncer na fase de progressão. Vamos continuar. Então, aqui nós temos iniciação. A célula foi iniciada, ela foi exposta a agentes carcinogênicos. Existem 3 categorias de agentes cancerígenos, ou carcinógenos, ou carcinogênicos. Agentes físicos, químicos e biológicos. Agentes físicos pode ser, por exemplo, a radiação UV, né? Radiação ultravioleta do sol, tá certo? Agentes químicos, substâncias químicas, o contato com polifenóis, o contato com organoclorados, corantes, pesticidas, cigarro, álcool, são compostos químicos que têm um potencial carcinogênico. E também temos os fatores biológicos, alguns vírus como o HPV, o vírus da hepatite B, Epstein-Barr, eles causam câncer, mas as bactérias também podem causar, né? Então a gente tem aí um leque de agentes carcinógenos. Mas o que é que esses agentes vão fazer? Pessoal, se vocês quiserem entrar em detalhes em relação a esse tema, vocês podem acessar o site do INCA, tá? Que ele tem um texto muito importante, bem relevante, básico, mas ele vai dar para você um panorama do que é o processo de carcinogênese também. Esse DNA está aqui rodando para a gente, para nos lembrar que os agentes carcinogênicos, eles vão promover alterações irreversíveis no nosso DNA. Os agentes carcinogênicos vão fazer com que a iniciação aconteça, ou seja, a gente se expõe a um agente carcinogênico e ocorre, em consequência, uma alteração no nosso DNA, uma mutação, tá? Isoladamente, esse processo não é tumorigênico, mas pode se tornar, sim, seu início, na verdade, na formação de um câncer. Vamos continuar. Então,
Lembrando aqui rapidinho, para quem não sabe o que é uma mutação, nós temos algumas informações bem importantes para que vocês possam se situar. Primeiro, o nosso DNA ele é formado por nucleotídeos, certo? É uma fita dupla de ácido nucleico, né? Formado por nucleotídeos, e essas duas fitas elas estão unidas por pontes de hidrogênio. Vamos lembrar, né, que um nucleotídeo ele é formado por um fosfato, um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. No nosso DNA, nós temos 4 bases nitrogenadas diferentes, né? Existe a possibilidade aí de vir uma sequência de bases nitrogenadas diferentes. De uma pessoa para outra, a gente vai observar isso, tá? Então, quais são as bases nitrogenadas que nós encontramos no DNA? Adenina, timina, guanina e citosina. Cada base dessa vai estar inserida dentro de um ácido nucleico, formando uma fita, no caso aí dessa fita do DNA que não para de girar. Nós temos uma fita verde e uma roxinha. Então, essa fita, ela vai ter nucleotídeos que tem em seu interior uma base nitrogenada. Então, o que é mutação? É quando nós temos uma alteração nessa fita dupla de nucleotídeos, tá certo? Nós temos essas 4 bases, adenina, timina, guanina e citosina, e elas se unem. No caso, a adenina de uma fita vai se unir com a timina de outra fita, através de pontes de hidrogênio. Guanina de uma fita se liga à citosina de outra fita, através de pontes de hidrogênio. Se você quiser uma aula breve sobre a fisiologia, né, a estrutura, na verdade, bioquímica e molecular do DNA, coloca aqui para mim no comentário. É uma aula super simples, mas ela traz muita informação em relação a vários processos que a gente estuda depois na fisiologia, na bioquímica, na biologia molecular. Bom, o fato é que existem vários tipos de mutações. Esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo de mutações gênicas, mutações que vão levar a uma mudança de bases, seja uma troca, uma inserção, uma deleção, uma translocação, tá certo? Havendo uma mudança nessa sequência original do nosso DNA, nós podemos considerar isso como uma mutação. E os agentes carcinogênicos, cigarro, álcool, substâncias químicas, radiação, eles são agentes que podem alterar esse DNA dessas células, tá certo? Então, quando a gente expõe uma célula nossa a um agente carcinogênico, a gente também está suscetível a uma alteração nessa sequência de bases e o prejuízo pode aparecer, né, ser desencadeado porque cada trinca de bases nitrogenadas vai formar um códon e esse códon vai dar origem a um aminoácido e um conjunto de aminoácidos vai dar origem a uma proteína. Imagina se essa mutação acontece numa proteína super importante, essencial à vida, né? Ou numa proteína que controla o ciclo celular, que destrói uma célula mutante. Então, essas mutações elas podem ser inofensivas, mas podem também trazer aí um processo de carcinogênese inicial. Então, vamos só finalizar essa primeira parte da iniciação. Lembrando, se houve mutação, por que o ciclo celular seguiu adiante? Nós aprendemos que o ciclo celular tem vários mecanismos de regulação. Só que uma célula iniciada, ela pode sim apresentar falhas nesses processos de controle. Então, eu expliquei para vocês. O ciclo celular tem pelo menos 3 pontos de checagem, onde a célula se permite verificar suas estruturas, identificar qualquer tipo de alteração e ativar os genes supressores de tumor em caso de mutação. Pode ter havido, então, nessa célula iniciada, uma falha no ponto de checagem ou uma falha nos genes supressores de tumor, que no caso irão, né, parar o ciclo celular graças à ativação do P53, P21, P27, P57. São proteínas que vão inibir as ciclinas CDKs, que são promotoras de crescimento. Tudo isso eu falei no vídeo anterior de ciclo celular e regulação. Finalizando, pessoal, além dos promotores de crescimento e supressores de tumor, nós podemos também ter falhas nas proteínas de reparo do DNA. A DNA polimerase, por exemplo, é uma proteína que vai corrigir pequenas mutações que acontecem no nosso DNA. Essas mutações pontuais estão acontecendo o tempo inteiro e nossa DNA polimerase consegue corrigir. Imagina, pessoal, uma célula que se multiplica ao longo da sua vida, várias e várias vezes, a cada divisão celular, é como se ela estivesse copiando uma sequência de DNA
equivalente aí a você fazer uma cópia à mão de um livro de bioquímica. Enorme. E aí, normalmente, numa replicação de DNA, existe 1 ou 2 erros inofensivos. Imagina você fazer uma cópia nesse tamanho e errar 1 ou 2 letras somente. É um processo muito bem regulado, justamente porque nós temos esse processo aí de regulação e controle do ciclo. Mas as falhas podem acontecer, principalmente ao longo da vida, tá bom? Então, as proteínas de reparo do DNA, elas vão corrigir mutações, porém, até elas podem falhar. E aí, normalmente, essa célula que tem uma falha ou tem uma mutação tão severa que é difícil de ser corrigida, nós vamos então encaminhar essa célula para a apoptose, aquela morte celular programada. É muito mais vantajoso perder uma célula mutante do que correr o risco dessa célula seguir adiante no ciclo e se multiplicar. Só que na vida real, nós estamos sempre expostos a substâncias carcinogênicas e esses processos podem falhar. Pode ser que o ponto de checagem não consiga regular ou a apoptose nem aconteça. Então, para finalizar esse primeiro vídeo, a célula iniciada nem sempre pode se tornar uma célula neoplásica. Muitas pessoas, vão ter células iniciadas, mas que nunca vão terminar o processo de carcinogênese. Por quê, pessoal? Porque a iniciação é só a primeira etapa da carcinogênese. Para a carcinogênese acontecer, tem que ter 3 etapas: iniciação, promoção e progressão, tá certo? Estamos sujeitos a sucessivas substâncias carcinogênicas. A gente não vai conseguir nunca viver numa bolha, tá? Se protegendo, evitando o contato com esses agentes. Então, você pode até ficar desesperado pensando, será que eu tenho células iniciadas? Todos nós temos, tá certo? Mas se ela vai ou não continuar o processo de carcinogênese, a gente vai aprender no próximo vídeo. Então, não perca. A segunda etapa da carcinogênese vai acontecer daqui a pouquinho no próximo vídeo que eu vou vincular. As células vão se proliferar e nós vamos ter o processo de carcinogênese dando continuidade. Vejo você daqui a pouco.